Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que, olha, é bem antiga, mas parece que foi escrita ontem, de tão atual. É a história de Naamã, uma narrativa que fala de cura, mas não é só uma cura da pele, não, é uma verdadeira cirurgia no ego. Vamos nessa? Para começar, vamos conhecer o nosso personagem principal. Naamã, ele não era qualquer um, não. Pensa assim, comandante do exército da Síria. O cara era o sinônimo de poder, de prestígio. Um general cheio de medalhas, sabe? Uma figura de imensa autoridade. E aí, em duas palavrinhas, a gente encontra o nó da história. Todo aquele poder, toda a fama, toda a autoridade, nada disso valia contra o problema que ele tinha. Um problema que, na época, era uma sentença: a lepra. A nossa análise aqui vai seguir 4 passos. Primeiro, a gente vai entender bem o dilema do general. Depois, vamos ver a cura bem diferente que foi proposta para ele. Em seguida, a gente entra na cirurgia do ego em si. E por fim, vamos conhecer o novo homem que surge disso tudo. Ok, então vamos lá. Vamos entrar de cabeça nesse paradoxo. Como é que uma pessoa com tanto poder, com tanto controle sobre tudo, podia estar, na verdade, completamente fora de controle? E aqui fica claro o tamanho do contraste, né? Comandante prestigiado, respeitado por reis e, ao mesmo tempo, um prisioneiro na própria pele. A lepra deixava ele totalmente impotente, mostrando que, mesmo o maior poder do mundo, tem um limite bem claro. É exatamente nesse momento, no fundo do poço, que uma luzinha de esperança aparece. Só que a solução que surge, não era nada do que ele, ou qualquer um de nós, imaginaria. Tenta imaginar a cena. O generalzão com toda a sua pompa, a sua equipe, esperando um ritual mágico, uma coisa grandiosa. E o que ele ouve do profeta Eliseu é isso. Uma ordem, chocantemente simples, quase um desaforo. E a reação dele? Raiva. Pura fúria. E a pergunta que move a nossa análise é justamente essa. Por que uma coisa tão fácil de fazer foi tão, mas tão difícil de aceitar? A resposta para isso nos leva a um verdadeiro problema, que, acredite, não era doença na pele. Bom, agora a gente chegou no coração da nossa análise. A cura da lepra foi, na verdade, só o resultado visível de uma operação muito mais profunda, muito mais necessária: a cirurgia do ego. Vamos dar uma olhada nas 3 camadas dessa transformação. A gente pode dividir isso em 3 pontos. Primeiro, o escândalo da simplicidade, porque o simples era tão ofensivo. Depois, a identidade de criança, a nova condição que ele teve que assumir. E por último, a tipologia profunda, o que essa história toda simboliza para nós. Então, o primeiro ponto é este. A simplicidade do remédio foi um ataque direto ao orgulho de Naamã. Ele queria fazer algo espetacular, algo que estivesse à altura do seu status, entende? E essa imagem aqui resume perfeitamente o conflito. A nossa mentalidade, a mentalidade humana, funciona na base do esforço. Eu preciso merecer, eu preciso conquistar. Mas a lógica divina é o exato oposto. A chave não é o esforço, é a entrega, é render-se. O que estava sendo oferecido para Naamã era a graça. E graça, por definição, é um presente. E presentes a gente não conquista, a gente só recebe. E para receber um presente, as mãos têm que estar vazias. Naamã precisava soltar o orgulho, o status, os planos dele. E quando ele finalmente se rende e recebe essa graça, algo impressionante acontece. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto. A transformação dele não foi só uma restauração, foi um renascimento. Presta atenção na forma como o texto descreve a cura. Ele não diz só que a pele ficou limpa. Diz que se tornou como a de um menino pequeno. Isso não é só um detalhe poético, é o ponto central da mensagem. Tem uma ironia divina poderosa aqui, não acha? O grande homem, o valente guerreiro, só conseguiu a cura quando adotou a humildade de uma criança. Ele teve que se tornar pequeno, como aquela menina escrava que, com toda a simplicidade, apontou o caminho para ele lá no começo. E agora vamos para a última camada da nossa análise. A história de Naamã não é só sobre um general sírio. Ela é o que a gente chama de tipo um modelo, um espelho que reflete realidades espirituais muito maiores que valem para todo mundo. Olhando por esse ângulo, a lepra vira um símbolo da nossa condição humana. O orgulho de Naamã é a nossa própria barreira que nos impede de aceitar ajuda. E o Frio Jordão? O Jordão é o lugar simbólico onde o eu orgulhoso tem que morrer,
para que algo totalmente novo possa nascer. Depois de passar por essa cirurgia toda, o que acontece com Naamã? Ele, com certeza, não sai do rio do mesmo jeito que entrou. O que emerge dali é um homem completamente novo. Pensa bem, ele deixou as roupas de general na margem, que era o símbolo de todo o seu status. Ele entrou na água, não como um comandante, mas como um homem qualquer, precisando de ajuda. E o resultado? Ele não saiu de lá só com uma pele nova. Ele saiu com um coração novo e com um novo Senhor. E essa é a prova final. A declaração dele não tem a ver com a pele, tem a ver com a fé. A cura de verdade não foi estética, foi uma conversão. Ele encontrou uma coisa infinitamente maior do que saúde física. E no fim, a história de Naamã deixa essa pergunta no ar. Uma pergunta sobre orgulho e humildade, sobre nosso esforço e a necessidade de entrega. Qual é o Rio Jordão na vida de cada um? Aquele lugar onde precisamos deixar nosso orgulho para trás e mergulhar na simplicidade para encontrar uma transformação de verdade?